Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos para o concurso público do Auditor Fiscal do Trabalho e vamos continuar conversando aqui sobre a parte de Direito do Trabalho, pessoal. E olha só, hoje o tema é um tema muito interessante que pode cair na prova. Vou conversar com vocês hoje sobre trabalho doméstico. Isso aí, pessoal, trabalhador doméstico. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que eles também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho que pode cair nessa prova do Auditor Fiscal do Trabalho e, por que não, prova do OAB e outras provas que teremos ainda esse ano de 2024, pessoal. O ano de 2024 está recheado aí. Não é só prova do Auditor Fiscal do Trabalho, tem TRF, tem outras provas aí que você precisa aproveitar, se inscrever e estudar aqui conosco. E aí, pessoal, você já se deparou com o estudo de trabalhador doméstico? Pois é, o trabalhador doméstico, além do estudo da CLT, você precisa dar uma estudada na Lei Complementar 150 de 2015, pessoal, muito importante. Tem algumas características diferentes que precisam ser vistas ali. É lógico que, no geral, o trabalho do doméstico ou da doméstica, caso você prefira, ele terá aquelas nuances que nós já conhecemos, ligados à Constituição da República, ligados à CLT, mas você precisa estudar um pouquinho essa lei complementar, que ela tem alguns detalhes ali muito importantes. Primeira informação que eu vou falar para vocês, ou melhor, a segunda informação, porque a primeira é que você já deve estudar a Lei Complementar 150. A segunda é o seguinte, você precisa estar atento no artigo 7º. Vários dos direitos trabalhistas comuns a todos os empregados também serão comuns no trabalho do doméstico. Principalmente o artigo 37, inciso 34, que inclusive eu falei na aula passada. Aproveita para estudar também. Quem pode ser trabalhador doméstico? É só o faxineiro? Por exemplo, você sabia que um cuidador, uma cuidadora, também podem ser inseridos no trabalho doméstico? É verdade, pessoal. Eu conheço casos de cuidadores que trabalham sob o regime do trabalho doméstico. Estão lá cuidando do idoso, cuidando da idosa, todos os dias ali, de segunda a sexta, como se fosse um trabalho normal. E se enquadra no trabalho doméstico. Além disso, pessoal, como eu falei para vocês, a partir do momento que você dá uma olhada na Lei Complementar 150, olha o que você vai perceber. O trabalhador doméstico, como característica, ele precisa que o trabalho dele seja contínuo, muito parecido com aquela habitualidade dos requisitos do contrato de trabalho, os requisitos do vínculo de emprego. Nós não falamos muito da habitualidade, ou por outro lado, a não eventualidade, é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Também você pode entender ali e aproveitar essa linha de raciocínio para o trabalho contínuo. Nesse exemplo que eu dei da cuidadora, ela está lá provavelmente há 2 ou 3 anos cuidando de uma idosa, de forma contínua, sempre de segunda a sexta, no mesmo horário.
Mesmo que ela não fosse uma cuidadora ou um cuidador, vamos imaginar, mais à frente você vai perceber aqui, que eu vou conversar com vocês, que uma das características do trabalhador doméstico é que ele realizará a sua atividade, no mínimo, 2 vezes por semana. Esse exemplo que eu falei de segunda a sexta é fácil, mas imagina um outro exemplo. Imagina uma faxineira. Tem nada a ver com cuidador ou com cuidadora, mas é uma faxineira que com certeza presta serviço para outras pessoas, ou melhor, não vou dizer com certeza, pode ser que ela preste serviço para outras pessoas, mas ela acorda com a dona da casa ou com o dono da casa, que todas as terças e quintas ela estará lá nessa residência. Já está preenchido ali um outro requisito: presença ou realização de atividade contínua, no mínimo 2 vezes por semana, como eu botei aqui, 2 vezes por semana, segunda e quinta, pode ser terça e sexta, e por aí vai. Outro requisito muito importante que nós encontramos nessa lei complementar é a subordinação, que você já sabe muito bem, guarda total igualdade à subordinação prevista no vínculo de emprego. Existe a subordinação. Se não houver a subordinação, não há que se falar pela existência de um vínculo de emprego. Se o dono do local, seja uma residência ou no contrato de trabalho normal, o dono da empresa ele não manda, se ele não manda em você, não tem vínculo de emprego. E a subordinação ela demonstra isso. A subordinação é isso. O chefe manda, o empregador manda e o funcionário obedece. Simples assim. Poderia falar de outra forma, mas essa que é a realidade. Porque você é empregador do trabalho doméstico ou de outro tipo de trabalho, você tem as suas necessidades e as suas exigências. Isso é certo. Você vai determinar o que aquele funcionário ou o que aquela funcionária, qual a atividade que eles irão realizar. E esse funcionário tem que exercer essas atividades conforme as suas determinações. Isso que é a subordinação. Além da subordinação, temos outra característica muito normal do vínculo de emprego: onerosidade, é o pagamento da remuneração. Posso falar aqui salário, mas eu vou falar melhor remuneração, porque é algo mais amplo. Porque você deve saber muito bem que remuneração engloba salário, engloba o pagamento dos adicionais, até o recolhimento do FGTS é uma espécie de remuneração. As gorjetas e comissões são remuneração. Então, remuneração é gênero, salário é espécie. Além da onerosidade natural de qualquer vínculo de emprego, temos também o trabalho pessoal, a famosa pessoalidade. Se não houver a pessoalidade, não há que se falar em vínculo de emprego. Tem que ser a dona Dalva, o seu Fernando, o seu Gustavo, a senhora Vânia. Só o vínculo se materializa exatamente pela união daquelas duas pessoas específicas. A dona Dalva e a dona Fernanda. Uma é empregadora, outra é empregada. Sempre tem que ter a pessoalidade. Além da pessoalidade, pessoal, mais uma vez, o trabalho do doméstico, ele deverá ser realizado nas dependências, na residência de uma pessoa física ou família. Por exemplo, ele pode prestar, ou ela pode prestar esse trabalho doméstico 2 vezes na semana na casa do senhor Carlos, como ela pode prestar essa atividade 2 vezes na semana na casa da família.
como no caso dessa cuidadora. Ela está ali na casa da família. E, logicamente, está cuidando da cuidadora, mas sempre faz um detalhe a mais. Nesse caso específico, do exemplo que eu dei da cuidadora, tem até outra faxineira e outros funcionários. Outra funcionária, melhor dizendo. Mas, às vezes, a cuidadora faz até um outro tipo de atividade. Mas, fato é que está ali na casa da família. Mas, importante aqui, quando eu falo exercer a atividade na casa de uma pessoa física ou na casa de uma família, essa casa da pessoa física ou da família, ela não pode gerar lucro. O que eu quero dizer com isso? Caiu numa certa prova da OAB a seguinte questão: fulana trabalhava como doméstica. O primeiro ponto da questão era essa. Em algum momento do seu contrato de trabalho, a dona da casa começou a trabalhar fazendo quentinhas para fora. A dona da casa começou a realizar esse trabalho de quentinhas para fora, obviamente aferindo lucro. Com o passar do tempo, o trabalho ficou muito pesado e ela pediu a ajuda da sua funcionária doméstica, da sua empregada doméstica. E essa empregada doméstica começou a trabalhar também na feitura dessas quentinhas, fazendo comida, ou arrumando as quentinhas, ou entregando as quentinhas, qualquer coisa que seja. Mas perceba que nesse caso específico aqui, teve uma mudança no contrato de trabalho. E era isso que o examinador estava querendo te mostrar ou te perguntar. O contrato de trabalho iniciou como doméstica e depois ele alterou para um contrato de trabalho normal. Por quê? Porque a dona dessa casa começou a ter lucro com essas quentinhas. Aí a pergunta era: essa funcionária estava como trabalhadora doméstica? Nesse caso, não. Inverteu, virou contrato de trabalho normal, sempre atento ao princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho previsto no artigo 468 da CLT. Percebe que alterou ali a história? Por isso que é bom, esse detalhe que está na Lei Complementar 150, é muito importante você ficar atento. Isso aí é uma possibilidade que pode vir a cair numa prova de concurso público, porque vai seguindo uma linha de raciocínio, de repente ela bota uma frase no meio de um texto que você não percebe, ou que você não dá tanta importância. Além disso, pessoal, é importante você saber o seguinte: eu já falei para você vai com certeza lembrar, que a empregada, na maioria das vezes, tem os mesmos direitos de qualquer empregado, conforme previsão do artigo 7º, inciso 34. Então, adicional noturno, hora extra, intervalo intra-jornada, recolhimento de FGTS, todas essas características também fazem jus à empregada doméstica. Mas perceba que eu falei, por exemplo, hora extra em 50%, adicional noturno, intervalo intra-jornada. Mas, olha só aqui, e naqueles funcionários, como no exemplo que eu dei, da cuidadora, que ela mora na residência do empregador, será que essa empregada doméstica que está lá 24 horas na residência do empregador, ele tem direito a um acréscimo de horas extraordinárias, intervalo intra-jornada? As férias serão pagas, as férias não, perdão, se ela estiver lá nos domingos e nos feriados, serão pagos em dobro? Primeiro, que valerá o que tiver previsto ali no dia a dia. Mas, em regra,
essa empregada doméstica que está morando na residência da empregadora ou do empregador, ele não fará jus a essas horas como extras ou intervalo entre a jornada. Se ela morar lá, ela não vai fazer jus a feriado em dobro ou domingos em dobro, a não ser que haja alguma previsão. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da cuidadora, ela foi estipulada, olha só, eu só posso trabalhar de segunda a sexta. O horário de trabalho dela é só de segunda a sexta, ponto. Nos dias excepcionais que às vezes ocorrem, e no caso de cuidadoras, vamos ser honestos, acontece até com muita frequência, seja nesse caso específico como em outros casos, existem necessidades imprevisíveis. Nesse caso, se a cuidadora tiver que atuar no feriado ou no domingo, pagamento em dobro. Porque o que foi estipulado foi o seguinte: trabalho para você de segunda a sexta porque eu tenho um compromisso tal. E não tem nem que explicar não. Direito dela, ela faz o que ela quiser no final de semana. Aí se tiver que atuar por algumas emergências, esse domingo vai ser em dobro. Entendeu? É assim que funciona. Tem mais, pessoal. Tem mais informações do trabalho da doméstica que você precisa entender. E eu vou encerrar aqui com 2 muito importantes. Ou melhor, 3 que são muito importantes. Você sabia que no trabalho da doméstica ou do doméstico poderá ser pactuada a escala 12/36? Artigo 59A, se não me engano, da CLT. Existe sim, isso é uma boa questão para cair em concurso público. No trabalho da doméstica é permitida a pactuação da jornada de trabalho 12/36. E também, outro detalhe importante, preste atenção no que eu vou falar agora, é obrigatório o registro de ponto. Obrigatório o registro de ponto. Esquece aquela conversa que o pessoal falava, só era obrigatório o registro de ponto nas empresas acima de 20 funcionários. Estamos falando aqui de trabalho doméstico. E no caso específico aqui do trabalho doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015 está falando obrigatório registro de ponto, seja manual, seja mecânico, obrigatório. E por fim, pessoal, vou dar mais uma dica aqui para vocês. Nas hipóteses que também ocorrem, estou dando exemplo do dia a dia dessa cuidadora. Nas hipóteses que essa cuidadora, ou esse empregado doméstico, ou essa empregada doméstica tenha que viajar com o seu empregador ou com a sua empregadora, terá direito a acréscimo de 25% da hora normal. Viagem, acréscimo de 25% da hora normal. Um outro tema que pode cair bastante nessa prova do auditor fiscal do trabalho. Por quê? Porque não são coisas comuns. Aquilo que não é comum, o examinador adora, porque na CLT não fala desse 25%. Aí a maioria vai lá para a CLT, não vai prestar atenção, não vai nem ler a lei complementar 150. E se ler, vai dar aquela olhada rápida. E pode ser que passe batido esse detalhe. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.